Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa semana, na novela Minha Fortuna é Te Amar, Elias planeja separar Andréia de Omar. Andréia descobre que está grávida. Adriano faz uma ligação para Natália e ela fica chocada. A relação de Natália e Vicente cresce mais a cada dia que passa. E não para por aí. Durante um passeio no parque aquático, Olga rouba um beijo de Vicente. Saiba disso e muito mais a partir de agora, no resumo semanal de 1º a 5 de janeiro de 2024 da novela. Feliz Ano Novo, pessoal! Vamos lá! Verônica diz a Olga que Natália tem um ponto fraco, que são as filhas, e diante de todos se considera uma excelente mãe. Verônica diz a Olga que se ela quer machucar Natália, que a ataque através das filhas. Adriano aprecia a vista do mar na praia e se lembra de quando estava ensinando sua filha Andréa a andar de bicicleta. Por mais difícil que pareça ser de admitir, ele sente falta das filhas. Andréa desabafa com Natália e conta tudo o que lhe aconteceu e fala para a mãe que ela tinha razão. Natália diz à filha que ela e a irmã dela são de mais valioso que tem na vida e jamais se alegraria com a dor ou tristeza delas. Andréa diz que Salma e Elias a humilharam duramente e a trataram como lixo e Omar não a defendeu. Natália fica decepcionada e abraça a filha. Omar chega na casa de Vicente para falar com Andréa. Vicente diz que neste momento ela está falando com a mãe, mas permite que ele entre. Adriano liga para Andréa, fala que pensa muito nela e sente falta dela. Ele diz que está muito longe. Andréa diz que está morando num quarto nojento, onde uma princesa não pode viver. Adriano diz que vai tentar mandar dinheiro para elas. Vicente diz a Omar que mesmo o pai de Andréa não estando, ele está e vai defendê-la. Omar pergunta quem ele pensa que é, para ocupar o lugar do pai da sua noiva. Natália chega ali e diz a Omar que sua filha está muito magoada por tudo que aconteceu e pede que ele vá embora. Natália diz a Omar que está decepcionada com ele por não ter defendido Andréa diante os pais. Andréa diz ao pai que os pais de Omar a trataram como porcaria e não é noiva perfeita, porque graças a ele, os pais de seu noivo a veem como uma ladra e ainda foi obrigada a pedir desculpas a Elias por todo o dinheiro que ele roubou deles. Ela chora muito e diz que apesar de tudo, sente falta dele. Vicente pede que Omar vá embora. Omar pede por favor para falar com Andréa, mas Natália diz que não vai permitir que ele magoe sua filha de novo. Vicente expulsa Omar de sua casa. Omar grita por Andréa e entra no carro. Ela vai lá fora até ele e o olha muito triste e decepcionada. Natália agradece a Vicente pelo apoio. Natália passa para o outro lado do muro com a ajuda de Vicente. Omar pergunta a Andréa o que tem que fazer para ela perdoá-lo. Andréa diz que o melhor é se separarem para ele não ter que carregar seus problemas. Omar jura que não vai traí-la mais e enfrentará seus pais por ela. Ele pede que ela se case com ele, mesmo que todo mundo caia em cima deles. Ele pede uma última oportunidade e jura que jamais vai abandoná-la. Eles acabam se beijando e se reconciliam. Adriano volta para o quarto até Verônica e fala que conversou com Andréa, mas diz à amante que a ama e não foi nenhum erro deixar tudo por ela. Omar diz a Andréa que vai procurar um trabalho e comprará outro anel de compromisso para ela com seu dinheiro. Ele pede para voltarem para o seu AP, mas ela decide ficar com sua família por um tempo. Andréa diz à mãe que se reconciliou com Omar e ele se desculpou. Andréa pede o apoio da mãe nisso. Natália abraça a filha e diz que amanhã conversam com mais calma. Andréa dá tchau para Vicente e vai para o quarto. Vicente pede que Natália se tranquilize, porque pelo menos a filha dela ficou ali. Natália diz que quer que sua filha pense bem. Vicente diz a Natália que a psicóloga de seu filho quer falar com ela, porque desde que ela chegou na sua casa, seu filho ficou mais feliz. Ela aceita. Verônica se aproxima de Adriano e os dois se beijam com muita paixão. Vicente agradece a Natália por convidá-lo para tomar um cafezinho e por deixá-lo entrar na cozinha dela. Natália diz ao amigo que já chega de seguir com essa brincadeira absurda do muro e ele e os irmãos dele podem andar por toda a casa. Vicente também permite que ela volte para o quarto que fica do lado que ele está. No dia seguinte, Regina elogia para a irmã a atitude de Omar, que quer pagar o colégio de Andréa.
Olga diz a Andréia e Regina que Natália anda se oferecendo a Vicente como uma mulher qualquer. Andréia diz a Olga que sua mãe não é como ela. Olga e Andréia quase saem nos tapas, mas Natália chega ali para levar as filhas. Olga pede que Natália conte às filhas o que estava fazendo com Vicente no quarto escuro. Adriano diz a Verônica que precisa transferir dinheiro. Verônica diz que sairá às compras com a amiga. Natália diz às filhas que Vicente e ela são bons amigos e é só isso. E a única que anda se oferecendo e incomodando Vicente é a própria Olga, que deveria ter dignidade e se enxergar, porque ele não se interessa por ela. Olga diz a Natália que conhece mulheres da classe dela. Natália manda a lagartixa imbecil pensar o que quiser e sai. William segue subornando Constanza e pedindo muito dinheiro. Gustavo chega até Constanza e ela disfarça que está conversando com Fernanda. Ele fica preocupado. Constanza diz a Gustavo que gostaria de sair de viagem com ele. Ele aceita. Omar diz ao pai que sua namorada saiu do apartamento por causa do orgulho dele e da obsessão. Omar exige que seu pai se desculpe com Andréa. Ele diz que só está o salvando de cometer o pior erro da vida dele. Omar diz que tem idade suficiente para fazer o que quiser da vida. Elias diz ao filho que vai mandá-lo de volta para a Inglaterra. Omar diz ao pai que vai se casar com Andréia a todo custo. Verônica sai com Tânia. Verônica dá uma identidade falsa a Tânia para ela não ser pega pela polícia. O nome da moça falso será Graziela Quintana. Adriano percebe que Verônica roubou todo o seu dinheiro e fica furioso. Salma vai ao bairro falar com Natália. Elias pede que Omar deixe de idiotices, porque não vai se casar com a filha de um ladrão. Omar devolve os cartões de crédito a ele, a chave do carro e do apartamento dele. Elias chama o filho de imbecil e diz que ele está sacrificando o próprio futuro para ficar com uma vagabunda. Omar pede que ele não chame Andréia assim. Elias diz que Andréia é uma vadia, uma oportunista. Omar se despede do pai e vai embora. Salma, ignorante, nojenta, diz a Natália que não vai permitir que seu chuchu Omar seja usado por elas para saírem da pobreza. Adriano vê uma mensagem de Verônica do banheiro, se despedindo dele. Ele encontra rosas amarelas dentro do cofre e as joga no chão. Salma diz a Natália que o casamento da sua filha com Omar convém a ela, porque ela quer casar Andréia com o herdeiro dos Haddad. Natália se irrita ao ouvir tanta estupidez. Gustavo bebe num bar com Cláudio. Cláudio diz a Gustavo que Constanza pode ter uma aventura com o tal de William, que a visitou um dia desses. Constanza diz a William que já tem o dinheiro, mas antes de entregar, pede que ele cumpra contrato. Ele dá para ela o cartão de memória, onde tem o vídeo deles. Natália diz a Salma que se preocupa por sua filha se casar tão jovem. Salma pede que ela a ajude a impedir que Omar e Andréa cometam essa loucura. Natália diz a Andréa que Salma acha que ela está querendo que ela se case com Omar para resolver seus problemas econômicos. Natália diz à filha para entender que nessa família ela não é bem-vinda e nem será nunca. Andréa diz que vai se casar com Omar e não com a família dele. Anoitece. Cláudio manda Gustavo tomar cuidado com esses caras como William. Gustavo não crê que Constanza olhe para um tipo como William. Salma conta sobre o problema que está passando para Constanza em relação a seu chuchu e Andréa. No dia seguinte, Omar diz a Andréa que enfrentou seu pai e pediu para não se meter entre eles. Ele fala que renunciou a tudo, todos os seus luxos por ela. Andréa fica surpresa. Constanza diz a Fernanda que acabou se envolvendo com o cara e agora esse tipo está chantageando o tempo todo. Omar diz a Andréa que ficar sem nada foi o melhor que lhe poderia acontecer, e agora irá construir algo para os dois. Andréa fica surpresa pela atitude dele. Mário diz a Félix que Verônica está morta para ele, mas está triste pela atitude da sua irmã, da sua própria família, que também o traiu. Félix aconselha Mário a se vingar desses desgraçados, porque fará o mesmo com a traidora que o enganou. Fernanda diz a Constanza que existe uma lei que a protege desse tipo de extorsões, e com uma denúncia esse cara ficaria preso por 5 ou 6 anos. Constanza diz que se preocupa caso esse vídeo sair a todos e viraria um escândalo, pura fofoca por aí. Constanza pergunta a Fernanda se ela conhece alguém para contratar para matar o William. Fernanda fica chocada e pede que a amiga não diga besteira.
Ela fala que juntas encontraram a maneira de parar este cara. Vicente continua pensando e diz que uma viagem em família é o que ele precisa fazer com todos. Natália visita Mário na cadeia e diz que lamenta muito o que Tânia fez com ele, mas está ali com ele para tudo. Mário agradece a Natália por tudo. Elias encontra Adriano. Adriano percebe que Verônica o traiu. Natália percebe que Mário não está se alimentando bem e manda ele se cuidar. Mário diz que ela é seu único remédio e pede que não deixe de vê-lo, porque está muito sozinho. Adriano pergunta a Elias como o encontrou e pergunta sobre seu dinheiro. Elias diz que ele é um morto de fome, um ladrão, e tudo que conseguiu foi roubando. Elias manda Adriano acordar para a vida, porque pagou uma fortuna para Verônica, e ela deu o endereço dele sem pensar nada, e o traiu. E deve ter encontrado outro imbecil, que dê melhores prazeres do que ele. Olga pede a Vicente para se animar de irem passear no parque aquático. Ele diz que aceita. Olga pede que ele deixe ela organizar tudo da viagem deles. Vicente diz que queria uma viagem com sua família, seus irmãos, sua vozinha e Benjamin, e ninguém mais. Olga fica chateada. Regina diz a Pepe que ganhou muitos seguidores com a gravação sobre o muro da casa. Ele fica muito feliz por ela. Regina pede que ele e Benjamin sejam seus parceiros. Omar chega no apartamento. O porteiro diz ao Omar que o pai dele ordenou que ele não o deixasse entrar mais ali e também pediu que jogasse as coisas dele no lixo, mas deixou ele fora. Andréa diz ao Omar que o pai dele os odeia. Elias vai com Adriano até a praia para ele observar a paisagem antes de ir para a cadeia. A patrulha de policiais chegam ali para levar Adriano. Adriano diz a Elias que as coisas não precisam terminar assim e pode devolver a ele o dinheiro. Elias fala que o dinheiro que pagou a Verônica foi o valor da dívida dele. Elias diz a Adrian que ele está completamente sozinho. Adriano suplica que Elias não se meta com Natália e suas filhas e não tem problema mandá-lo para a cadeia. Fernanda aconselha Constanza a trocar o número de telefone para ver se William para de incomodá-la. Constanza diz que não tem o que fazer porque esse cara já esteve com ela na sua casa na noite que dormiram juntos. Constanza diz que queria desaparecer, sumir do país. Cláudio chega na casa de Constanza e é inconveniente como sempre. Natália diz a Valentina que visitou Mário na cadeia e ele estava muito triste e se sente sozinho. Natália pede que Valentina visite Mário, já que se tornaram amigos. Teresa diz a Sol que não imaginou que conseguiria tantas clientes. Sol diz que todas as senhoras que vieram ao salão de beleza gostaram da leitura do tarô dela. Olga se interessa pelo serviço de tarô de Teresa. Cláudio vê uma mensagem de William no celular de Constanza sem que ela perceba. Cláudio diz a Constanza que gostaria que ela fizesse as pazes com Natália e Teresa. Constanza pede que Cláudio não se meta onde não deve. Teresa lê as cartas do tarô para Olga. A moça agradece. Teresa diz a Olga que ela tem um péssimo caráter e pode acabar sozinha e sem amigos, porque é muito metida, e se não respeitar os outros não vão a respeitar. Teresa também diz a Olga que ela é invejosa e grosseira e precisa de alguém que a coloque no lugar dela. Andréia diz a Natália que os pais de Omar tiraram o apartamento dele e todas as coisas, e ele não tem onde dormir. Andréia pede que Omar fique ali. Natália diz a Omar que se preocupa pela reação dos pais dele. Omar diz a Natália que está ficando na casa de um brother, um amigo. Olga diz a Teresa que não quer comentários dela sobre sua vida, mas sim a leitura das cartas. Olga quer um conselho dos anjinhos para apaixonar esse homem que tanto ama por ela. Teresa diz a Olga que vê um homem que não é para ela e o que espera são decepções, porque ela está obcecada por esse homem. Teresa manda Olga tomar cuidado, porque pode acabar perdendo a razão. Teresa diz que esse homem fará uma viagem que mudará tudo. Olga se anima e pensa que é a viagem aquática que fará com Vicente. Vicente janta com a família no restaurante e avisa a todos que eles irão a um passeio aquático lindo esse fim de semana. Adriano chega na cadeia e é preso numa cela. Andréia diz à mãe que amanhã vai à escola fazer seus exames que faltam. Natália e Regina ficam felizes. Elias chega até a casa que Natália está vivendo. Elias diz a Natália que jamais imaginou vê-la vivendo nessas condições tão deploráveis. Natália diz a Elias que isso não é problema dele e pede que não finja nada, porque não é capaz de sentir afeto, carinho pelos outros. Elias propõe a Natália um trato, em troca dela afastar Andréia da vida de seu filho. O advogado de Mário diz a ele que
que Adriano Cantor foi preso pela polícia e logo ele será livre. Mário fica feliz. Natália diz a Elias que está aprendendo a sair adiante sozinha e jamais usaria suas filhas para isso. Elias, velho ceboso, otário, diz a Natália que é evidente que ela não tem nem o que comer e pode pagar a ela um apartamento, dentre outras coisas, para ela ter uma vida de luxo. Ele ainda fala que se interessa por ela como mulher, sempre se interessou e pede que ela seja sua amante. Cláudio pegou o celular de Constanza e viu uma mensagem de William, dizendo que precisa ver a mulher. Natália manda Elias sair dali e grita para ele soltá-la. Ela também dá um tabefe no velho canalha. Natália diz a Elias que ele ia dar nojo. Andréia chega ali. Elias diz que nojo quem dá é o que essas mulheres como a filha dela, tão inútil, que tem que prender um homem para assegurar seu futuro. Vicente chega em casa e pergunta a Natália se esse cara está perturbando. Natália manda Elias sair dali. Elias saca uma arma e aponta para Vicente e manda ele não se aproximar. Vicente pede que Margarida leve Benjamin dali. Benjamin chora e se preocupa. Elias segue apontando a arma para Vicente. Vicente manda ele sair da sua casa se não quiser apanhar. Elias ameaça matá-lo. Vicente segura o braço do canalha e tenta desarmá-lo, enquanto Natália e Andréia seguem preocupadas. Quarta-feira, 3 de janeiro. Benjamin chora muito e é consolado por Margarida. Vicente consegue desarmar Elias e pede que ele saia de sua casa. Elias diz que ele acaba de ganhar o inimigo mais poderoso que poderia ter. Elias o chama de infeliz nojento e depois sai. Natália agradece a Vicente pelo que fez. Cláudio mente para Gustavo ao dizer que Constanza é uma mulher santa. Gustavo diz que não pode se separar de Constanza porque ela pode lhe tirar tudo do que ele tem, mas que se ela tiver um amante, as coisas podem mudar a seu favor. Margarida fala do estado de Benjamin para Vicente e diz que conseguiu fazê-lo dormir. Andréia elogia a atitude de Vicente para a mãe, por ele tê-las defendido. Andréia sente pena de Omar, por ter um pai como Elias. Natália pede que a filha reconsidere esse casamento com Omar. Elias chega em casa e conta a Salma que pegou Adriano e o rato já foi preso. O nojento fala que foi falar com Natália e que ela quis manipulá-lo. O velho ceboso inventa a mulher que Natália aceitou separar Andréia de seu filho para enchê-la de comodidades em troca e propôs de serem amantes. Salma fica chocada. Cláudio diz a Gustavo que Constanza suspeita que ele está traindo e ela se sente muito sozinha. Gustavo diz que não pôde dar a vida que Connie queria. No outro dia, Vicente diz à avó para preparar as malas para irem para o parque aquático mais tarde. Vicente e Natália já estão de boas e ele permite que ela passe para o seu lado do muro. Natália agradece por ele ter defendido ela e Andréia de Elias. Natália diz a Vicente que deveriam existir mais homens como ele, simpáticos, sensíveis, amorosos com os filhos, com todos. Vicente diz que também gostaria que houvesse mais mulheres como ela, por ser valente, briguenta, que defende tudo pelos filhos, mas que não deixa de ser delicada e muito linda. Ela agradece. Vicente convida Natália para ir com ele de passeio este fim de semana. Andréia conta para Omar o escândalo que o idiota do pai dele fez na sua casa. Omar fica indignado. Vicente diz a Natália que ela pode ir com ele e as filhas para um passeio familiar. Natália diz a Vicente que terá que entregar seu pedido de bolos e prefere ficar ali na casa. Andréia diz a Omar que seu casamento, no meio de tanto problema com ele, não dará certo. Ela fala que quando quiser fazer isso, será por amor. Omar pensa que ele está agindo assim por ele estar sem nada de dinheiro. Andréia nega e pede para não brigarem por isso. Benjamin faz um desenho de uma bruxa que já sabemos que é a vadia da Olga. Margarida vai até o bisneto. Depois ela vê Natália fazendo suas receitas de bolo. Margarida fala para Natália que irá ao médico para uma consulta. Natália se oferece em acompanhá-la, mas Margot pede que ela apenas chame um táxi para ela. Recalcada e nojenta, Salma vai até Carlos, gerente do clube, e ordena que ele não permita que Natália venda bolos ali no clube, porque senão irão terminar com sua sociedade com aquele lugar. Natália descobre que Margarida está com a saúde delicada. A velhinha fala que seus netos não sabem de nada e suplica que Natália guarde o segredo. Ela fala que está muito doente
doente e que pode morrer dentro de alguns dias. Natália fica surpresa. Benjamin escuta tudo e chora. Natália se emociona e promete que não irá dizer a ninguém do segredo dela. Elas acabam se abraçando. Olga prepara sua mala para poder ir para o parque aquático. A bruxa diz a Sol que essa é a oportunidade dela conquistar Vicente. Cláudio e Teresa ficam chocados ao saberem do que Elias fez na casa. Eles dizem que foi uma baixeza o que esse cara fez ali. Constanza chega na casa de Natália. Andréia e Omar vão ao registro civil para se casarem. Constanza sente pena de Natália por viver assim. Natália pede que ela não se preocupe e nem lamente. Constanza diz à irmã que a admira muito, porque em tudo ela encontra o lado positivo. Connie diz que não quer seguir brigando com ela, porque ela é sua única irmã. Natália diz a Constanza que não poderá sair para passear com eles, porque tem que terminar de fazer o pedido de bolos para entregar no clube. Constanza insiste e Natália acaba aceitando. Sol vê a oficina de Gustavo e convida ele para passearem amanhã. Gustavo diz que não poderá sair este fim de semana, porque tem um compromisso. Ela pede para deixarem para outro dia. Natália pergunta a Constanza como ela está com Gustavo. Constanza pergunta o que ela está insinuando e diz que Gustavo é muito diferente do pai delas e do infeliz, do marido dela, Adriano. Constanza pergunta se seu marido está traindo com a mulher do salão. Natália diz que não viu nada. Constanza, grossa, diz a Natália que seu marido não fará com ela o mesmo que o marido dela fez com ela. Constanza vai ao salão de beleza de Sol e diz que decidiu passar ali. Ela tenta provocar Sol, dizendo que sairá de viagem com seu marido e quer surpreendê-lo. Ela ainda fala que será como uma segunda lua de mel. Sol fica um pouco triste, incomodada. Natália prepara suas sobremesas com a ajuda da mãe. Andréia chega até a mãe e diz que ela e Omar marcaram a data do casamento para a semana que vem. João Gabriel percebe Sol triste. Ela dá uma desculpinha. Ele percebe que ela está chorando por Gustavo e diz que para ela entender que Gustavo está casado e nunca deixará Constanza, mas ele está ali, livre, e só precisaria de uma chance dela. Natália diz a Andréia que o casamento dela com Omar será muito rápido e não dará para organizar nada. Teresa diz que podem fazer uma festinha pequena para não passar em branco. Valentina pede permissão a Gustavo para sair da oficina para ir fazer uma coisa importante. João Gabriel chega na oficina e fala para Gustavo que convidou Sol para passear no fim de semana. Gustavo se enfurece e fala que João é um rapaz brincalhão e Sol é uma mulher em toda a extensão da palavra, não um moleque como ele. Gustavo manda ele trabalhar porque o paga para arrumar carros e não para se meter na sua vida. Natália e Teresa já planejam com todos da família de como será a festa para comemorar o casamento de Andréia com Omar. Valentina visita Mário na cadeia. Margot diz a Natália que o doutor pediu para ela se alimentar melhor e beber muita água. Natália diz que precisam ser cuidadosas com a alimentação dela. Gustavo vai atrás da casa de Sol e pergunta por que ela fechou o salão tão cedo. Ela diz que não tinha clientes e como sairá no fim de semana, vai arrumar suas malas. Sol diz que João convidou ela para uma viagem que a família de Vicente fará. Sol pergunta a Gustavo por que mentiu para ela, sendo que irá de viagem com Constanza para tentar resolver o casamento deles. Gustavo tenta se explicar para ela. Sol pede que ele vá viajar com Constanza de boas intenções, para tentar resolver as coisas e ser um bom marido com ela. Margarida fala de Vicente para Natália. Natália diz que Vicente sempre foi muito trabalhador. Margarida elogia a bondade de Natália. Natália diz que faria por qualquer pessoa. Margarida diz que seu Vicente precisa encontrar uma boa mulher que admire e que possa amar Benjamin como filho. Natália diz que ninguém poderá ocupar o lugar de Lúcia. Margarida diz que Vicente merece uma segunda oportunidade para amar, uma segunda chance, e gostaria de vê-lo apaixonado agora que vai morrer. Vicente chega ali e fica chocado com o que escuta. Quinta-feira, 4 de janeiro. Natália diz que Margarida lhe disse que vai morrer de vergonha para pedir um favor. Margarida pede que Natália prepare algo de comer para ela.
Valentina diz a Mário que eles se conheceram na oficina mecânica de Gustavo. Mário agradece por ela ter vindo vê-lo. Mário elogia Valentina. Gustavo diz a Sol que ama ela e não é feliz, ao lado de Constanza. Sol chora e diz que ele disse uma coisa pra ela e pra Constanza outra. Sol diz que morre de ciúmes ao imaginar ele na cama com Constanza. Ela fala que ele só vem procurá-la pra vir atrás de carinho e depois vai. Sol pede pra terminarem ali e deseja boa viagem pra ele. Benjamin chega a ter sua avó, com seu brinquedo de médico, para examiná-la. Ela diz que vai se curar logo, porque a melhor vitamina é o amor. Andréia diz a Regina que Omar aconselhou ela a se casarem logo, para os nefastos dos pais dele não os impedirem. Andréia revela à irmã que irá para Londres com Omar, mas pede sigilo neste assunto. Mário e Valentina se divertem conversando sobre Natália. Mário diz que o que mais lhe dói de estar preso é não poder ajudar ou proteger Natália. Ele revela que está apaixonado pela mulher. Valentina fica decepcionada. Natália diz a Margarida que ela deveria contar aos netos o estado de saúde. Margarida diz que não quer preocupá-los. Regina decide ir a uma farmácia comprar algo. Zezé a acompanha. Sol segue triste. João Gabriel mostra para ela a cueca que comprou para quando irem ao passeio no parque aquático. Sol diz que desanimou e já não quer ir e manda eles desfrutarem do passeio. João Gabriel insiste para eles irem e para ela não ficar sofrendo pelo Gustavo. Ela acaba aceitando. Gustavo chega em casa e dá boa noite. Constanza pede um beijo. Constanza diz que está muito feliz pelo passeio que farão na casa de campo. Connie diz que sente alegria que suas sobrinhas e sua mãe vão ao passeio. Teresa olha o anel que o pai das suas filhas a deu e fala para Cláudio que precisa dar para sua neta aquele anel de presente, porque é muito especial e significativo. Ela chora e diz que seu marido deu aquele anel para ela com muito amor. Mário e Félix conversam. Ele fala que recebeu a visita de uma amiga que conheceu por aí, mas que queria ter recebido a visita de Natália. Valentina está muito triste. Sol leva um café para ela, para as duas tomarem e conversarem. Valentina diz a Sol que o homem dos seus sonhos está apaixonado por outra. Sol diz que o homem de seus sonhos tem esposa. Regina diz a Andréia que comprou um teste de gravidez para ela e manda ela fazer. Salma vai à casa de Natália e diz que já sabe que ela quer roubar seu marido. Natália diz a Salma que o marido dela mentiu, porque chegou na sua casa com uma proposta que não pensa em repetir, pelo asco que sente. Salma pede que ela não seja hipócrita, porque agora entende porque a irmã dela a deu as costas e, sobretudo, porque Adriano foi embora com Verônica, porque as manhas que Andréia tem aprendeu dela. Natália dá um tapa na nojenta. Salma tenta bater nela e diz que prefere morrer do que ver seu chuchu casado com a vagabunda da filha dela. Natália é expulsa de sua casa. Constanza diz a Gustavo que foi ao salão de beleza da amiga dele, Soledade, ficar bonita para este fim de semana. Constanza diz a Gustavo que tem a impressão de que essa mulher sente algo por ele, porque quando disse que iriam sair, ela ficou com uma cara estranha. Gustavo diz que são impressões dela. Constanza diz que espera que seja isso, porque se souber que essa tipa anda o provocando, a bota na rua. Andréia já fez o teste de gravidez e aguarda pelo resultado com Regina. Regina verifica o teste e diz à irmã que deu positivo e ela está grávida de Omar. Andréia fica chocada. Maurício, amigo de Omar, diz que ele está querendo se casar com a filha de um delinquente. Omar fala que ama Andréia e irão para Londres juntos. Andréia fica chocada ao saber que está grávida de Omar tão jovem. Andréia pede que Regina guarde o segredo, porque sua mãe não pode saber. Omar agradece a Maurício por não ter dito ao seu pai que está lhe dando abrigo. Regina aceita guardar os segredos de Andréia, mas pede que ela fale com Omar, porque ele tem todo o direito de saber. Andréia tem medo da família de Omar e do próprio pensar que ela só engravidou dele de propósito para segurá-lo, prendê-lo com o bebê. Natália reza pelas filhas e depois se deita para dormir. Natália sonha onde está namorando com Vicente e sorri dormindo. No dia seguinte, Natália prepara seus bolos com a ajuda de Benjamin. Ela abraça o garoto. Vicente sorri ao ver os dois. Natália deseja que Vicente e a família dele passem um bom fim de semana juntos, nesse passeio. Vicente diz que ele e seu filho sentirão muita falta dela. Natália fala que Andréia se casará semana que vem e pergunta se há algum incômodo.
Ele diz que nenhum e aceita que organizem a festa ali na casa. Sol diz a Olga que se ela quer fazer Vicente se apaixonar por ela, que faça pouco a pouco e não pressione, porque pode acabar afastando ele mais. Vicente diz a Natália que ajudará ela a organizar a festa de casamento da filha dela. Ela agradece muito, mas fala que será uma reunião simples. Todos entram no carro e saem para o passeio, em família. Constanza recebe a visita de William. Ela fica chocada e manda ele sair dali. Ele se nega. William diz que tem mandado mensagens para o celular dela e ela não lhe respondeu. Constanza diz que perdeu seu outro celular e trocou de número. Ela ordena que ele saia de sua casa e fala que esquecerá desse escândalo, irá denunciá-lo. Ele manda ela se atrever, porque pode perder muito mais do que ele. Natália diz a Regina que quando cozinha é o momento para pensar nas suas coisas. Teresa diz a Natália que não encontrou o anel que o pai dela lhe deu. Cláudio fala que os irmãos Ramírez devem ter o roubado. Natália pede que Cláudio não diga besteiras. Constanza manda William desaparecer da sua vida, porque já lhe deu o dinheiro que pediu. O nojento chantageador diz que acabou de comprar um AP perto dali, mas agora precisa decorá-lo, remodelá-lo. Constanza diz que ele não vai lhe tirar mais nenhum centavo. Natália diz a Cláudio que não vai tolerar que ele acuse Sente ou Dona Margus de algo que não fizeram. Vicente e seus amigos já chegaram no parque aquático. Olga relembra Benjamin do que combinaram e é para ele não ser grosseiro com ela. Olga, oferecida, leva bebida para Vicente. Ele prefere beber à noite. Vicente vai com Benjamin para dentro da piscina para se divertirem nadando. Constanza chama o marido para saírem. José Pepe desce no escorregador do parque aquático e cai lá embaixo dentro da piscina. João Gabriel, mesmo com muito medo, acaba escorregando após ser pressionado por Vicente. Vicente escorrega na água e Benjamin os observa. Natália recebe uma ligação de nada mais, nada menos do que Adriano. Ela fica chocada. Natália diz a Adriano que ele é a pessoa mais descarada que conhece e pergunta como se atreve a ligar para ela e o que quer. Adriano diz que está em graves problemas e precisa da ajuda dela. Sexta-feira, 5 de janeiro. O advogado diz a Mário que segunda-feira terá uma audiência com o juiz e provavelmente irão ganhar. Mário se anima. Fingido e falso, Adriano diz a Natália que se arrepende por todo o dano que causou a ela. Natália desliga o telefone e começa a chorar. Mário liga para Natália e diz que Adriano foi preso e logo será transferido para o país. Ela fala que o canalha ligou para ela agora há pouco. Andréia se encontra com Omar na casa de Maurício. Andréia chama Omar para sair de passeio com ela para a casa de campo da sua tia. Omar aceita ir. Enquanto isso, Vicente e família continuam no parque aquático. Olga vê Vicente e se joga na piscina, de propósito. A piranha finge ter se afogado. Salma diz a Elias que não localizou seu chuchu. Elias tem certeza que Omar voltará para casa. Vicente salva Olga e no momento da respiração boca a boca, a lagartona dá um beijo nele. Ele reclama com ela porque pensou que ela estava se afogando. Soledade comenta com Margarida que os netos dela a amam muito. Vicente leva Olga até todos. Olga fala que Vicente a salvou de se afogar, com um beijo de amor. Benjamin abraça a avó. Andréia diz a Regina que está muito animada por Omar ir viajar com elas a passeio, porque assim estarão longe dos nefastos dos pais dele. Constanza chega ali, cumprimenta a Natália e sai. Natália pede que as filhas se divirtam. Vicente se hospeda numa pousada com a família e amigos. Olga, bêbada, agarra Vicente. Maurício está jogando golfe lá no campo. Elias o encontra e o obriga a conversarem. Vicente vê que Olga está muito mal, depois de ter bebido demais. Elias pede ajuda a Maurício para seu filho não cometer o pior erro da vida. Vicente leva Olga para o quarto dela. Ela continua muito bêbada. Margarida diz a Vicente que Olga não é a mulher indicada para ele, mas que ele poderia voltar a se apaixonar por uma mulher, como Natália. Vicente diz à avó que terá que voltar para a cidade, devido a alguns pendentes de sua loja.
Todos já estão na casa de campo de Constanza. Andrea revela a Constanza que Elias, esses dias, enlouqueceu e invadiu a casa de sua mãe com uma pistola para ameaçar todas elas. Constanza concorda em não dizer a Salma que Andrea e Omar estão ali, mas surpresa por eles quererem se casar tão rápido, pergunta a Andrea quanto tempo de gravidez ela tem. Andrea fica surpresa com a pergunta. Benjamin chora ao saber que o pai irá voltar para a cidade. Vicente decide levar o filho com ele. Andrea revela à tia que sim, está grávida de Omar. Regina diz que sua irmã não quer que Omar saiba disso ainda. Anoitece. Natália chora ao pensar em Adriano e na traição e engano dele. Constanza diz a Andrea que por ela se casar precisa aprender a controlar os homens e pode ensiná-la tudo, porque agora compartilham um segredo, como melhores amigas. Connie aconselha que Andrea não fale da gravidez com Omar antes do casamento. Elias pergunta a Maurício onde está o seu filho. Maurício diz que ele foi com Andrea para a casa de campo de Constanza e eles têm tudo pronto para se casarem pelo civil na próxima semana. Salma fica chocada. Olga acorda e vai bem sensual, quase sem roupas, para o quarto que João Gabriel está. Ela se mete na cama e quem está lá é João Gabriel. Os dois se beijam. Salma liga para Constanza e reclama por ela não ter dito que levou o seu chuchu para casa de descanso. Constanza, fofoqueira, diz a Salma que ela será vovó e Andrea está esperando o herdeiro dos Haddad. Salma fica chocada. Constanza revela que Omar ainda não sabe que será papai. Olga e João Gabriel continuam se beijando muito. João Gabriel confunde Olga com o sol. Ao acender a luz, eles ficam surpresos em ver que estavam juntos. Elias fala para Maurício tudo o que ele terá que fazer para ajudá-lo a afastar seu filho de Andrea. Olga diz a João que aquele é o quarto de Vicente. João Gabriel diz que Vicente teve que voltar à cidade devido às coisas de trabalho. Olga se chateia e pede que João Gabriel não diga nada do que aconteceu para ninguém. Regina diz a Andrea que ela não deveria confiar em Constanza. Andrea diz que Constanza prometeu guardar segredo. Regina duvida. Vicente chega em casa com Benjamin. Natália quase desmaia de susto com a chegada repentina deles. Constanza diz a Andrea que ela irá dormir com Regina no quarto dos fundos. Andrea fala que já dormiu com Omar antes e pode dormir com ele. Constanza diz que na sua casa isso não vai acontecer até eles estarem casados. Salma revela a Elias que Andrea está grávida de Omar. Elias fica surpreso. Vicente leva Benjamin até o quarto dele. Natália ajuda o amigo a colocar Benjamin na cama. Os dois dão um beijo de boa noite no menino. Olga volta para o seu quarto. Sol pergunta onde ela estava. Olga diz que estava caminhando pelo povoado, que é lindo. Sol não acredita que ela estava fazendo isso. Olga deita na cama e diz que está quase vomitando em pensar que Natália e Vicente estão sozinhos na mesma casa e aquela mosca morta vai se aproveitar para ficar com ele. Vicente diz a Natália que devido a problemas de trabalho teve que voltar. Natália sente muito. Natália pede que Vicente tenha paciência, porque juntos farão Benjamin voltar a ser um menino feliz. Vicente agradece e fala que seu filho estava com muitas saudades dela e por isso quis voltar. Natália diz que ama muito Benjamin e ele é um menino muito lindo, especial. Natália diz a Vicente que Adriano ligou para ela essa tarde, dizendo que estava muito arrependido e ainda pediu ajuda porque foi preso. Adriano, em sua cela, se lembra de quando era casado com Natália e de como ela o amava tanto. O imbecil se mostra meio que arrependido de ter deixado ela por uma piranha que ainda lascou com ele, fazendo ele parar na cadeia.